Imagine o canteiro de obras sem nenhum guindaste. Parece que isso tornaria tudo mais trabalhoso, mas não há necessidade de se desesperar. Se você não tem um guindaste, você pode fazer um. Então o que você precisa para fazer um? Isso mesmo, tudo o que você precisa é de um guindaste. Olá, pessoal! Brincadeiras à parte, acho que vocês provavelmente já adivinharam qual é o tema do vídeo. Bem-vindo ao nosso canal. Desta vez, vamos lhe mostrar como são construídas e consertadas as máquinas gigantes que andam, flutuam e voam. E aí, ficou interessado? Então vamos começar! Grua-torre que se monta sozinha. Não são apenas os aglomerados de grandes edifícios que tecem a paisagem de uma grande cidade. Os aglomerados de gruas-torre que constroem esses edifícios também. À primeira vista, parece que seriam necessários guindastes ainda maiores para construir guindastes tão grandes. Mas, na verdade, não é este o caso. Dê uma olhada na maior grua de operação independente do mundo, a Carroll K10.000, mostrada aqui. Com 120 metros de altura e uma carga de elevação de 120 toneladas. Existem também guindastes gigantes que são fixos e montados horizontalmente em edifícios. São construídos sobre fundações especiais e anexados a edifícios em construção. Estes guindastes gigantes levantam as cargas necessárias para a construção de arranha-céus, usinas nucleares e barragens. Este tipo de guindastes se constroem sozinhos. É muito prático. Os proprietários primeiro assentam as fundações e constroem os alicerces. Em seguida, constroem a estrutura, incluindo a seção da torre com vários níveis, a lança, que é o braço, e a cabine. Aqui é onde precisamos do poder do seu parente, o guindaste móvel. Depois disso, ele sozinho issa as peças e usam-se pinos especiais, chamados linguetas, para fixar o corpo do guindaste e subir. É perfeito para quando se quer ir subindo de pouco a pouco, na medida em que vai avançando na construção. Submarino 2 em 1. Vamos mudar a conversa do alto das nuvens para o fundo do mar. Os submarinos não são apenas construídos e pronto e acabou. Eles precisam ser mantidos e reparados. Os reparos podem ser periódicos ou para restaurar danos acidentais. Por exemplo, o submarino nuclear norte-americano da classe Ohio, Geórgia, teve alguns momentos gloriosos em seus quase 30 anos de história, mas também alguns incidentes embaraçosos em sua própria fabricação. Em 1986, o rebocador Secota ficou preso em suas hélices e afundou. Em 2010, esqueceram um parafuso dentro de um redutor de velocidade, forçando o navio a ser reparado por 3 meses. Isso custou 2,2 milhões de dólares. O último incidente envolvendo o Geórgia data de 2015. Ele atingiu uma boia no canal e encalhou na entrada da base submarina naval da Baía de Kings. Ele foi reparado a um custo de 1 milhão de dólares em um dique seco na instalação de remontagem de Trident. Deixando de lado a história deste submarino, gostaria agora de falar sobre outro submarino. Embora deformações no casco possam ser relativamente comuns, o reparo do submarino nuclear francês da classe Ruby Perle foi verdadeiramente único. Em 2020, o Perle acabou pegando fogo durante a manutenção. O fogo queimou durante 14 horas e toda a seção de arco se queimou. A seção da popa, onde estava localizado o reator, não foi afetada. Depois de analisar os danos, os especialistas inventaram seu próprio método para salvar o Perle. Primeiro, eles se lembraram da existência do submarino nuclear da classe Ruby Sapphire do mesmo tipo, que já havia sido desativado. Depois cortaram a seção de arco do Sapphire e a uniram ao naufrágio do Perle. Esta operação levou cerca de 1 ano e custou 110 milhões de euros. Após a operação, o submarino foi ferido, mas não morto, e manteve seu antigo nome de Perle. Método de reparação de pneus. Todos os anos são produzidos 2,35 bilhões de pneus em todo o mundo, e há mais de 2 trilhões no total em circulação no mundo.
Isso é uma quantidade tremenda. Quando um pneu se desgasta, você pode simplesmente substituí-lo. Mas quando isso custa $45 mil e é um pneu para um maquinário poderoso que opera o local de mineração, a história é outra. Sempre que possível, esses pneus são enviados para reparo. Os operários removem as partes defeituosas, limpam a área e preenchem os furos com borracha. E depois disso é só formar uma estrutura em forma de torta, com múltiplas camadas de cordão e borracha. Muito parecido com cobrir uma ferida com um curativo, mas é claro, muito mais difícil e exige responsabilidade. Não esqueçamos a soma de $45 mil. A propósito, o que você faz com os pneus gastos em seu carro ou bicicleta? Escreva nos comentários, por favor. Queremos saber. Como o Falcon 9 foi construído? SpaceX lançou com sucesso 36 vezes o Falcon 9 em 2022, recuperando todas as 36 vezes o foguete reutilizável. Até o final do ano, a empresa planeja completar mais 30 missões, incluindo 2 lançamentos do maior foguete, o Falcon Heavy. Além disso, a equipe de Elon Musk está trabalhando ativamente no projeto da nave e está montando um protótipo em Boca Chica, Texas. Como a SpaceX é capaz de construir tantos foguetes? Motores de foguetes, estágios de foguetes e naves espaciais são todos fabricados nas instalações da SpaceX em Hawthorne, Califórnia. Tudo é feito internamente e não por subcontratados, evitando assim os prazos limitados e as intrigas dos concorrentes. Ao montar tudo sob o mesmo teto e reutilizar os foguetes, a empresa é capaz de produzir uma aeronave em 2 semanas. Aliás, todos os processos de fabricação estão concentrados no prédio, que foi originalmente usado para montar a fuselagem do Boeing 747. É difícil imaginar a grandeza disso, não é? Quando tudo está pronto, cada componente é enviado para o Centro Espacial de Kennedy, na Flórida. O centro fica a 4.000 quilômetros de distância. Em seguida, fazem uma parada na viagem em McGregor, Texas, para uma verificação de teste de combustão nos motores. Esta estação de testes funciona 18 horas por dia, 6 dias por semana. E então retomam sua viagem. A SpaceX utiliza atualmente 4 locais de lançamento na Califórnia e na Flórida. Os corpos dos foguetes são fabricados em seus hangares. Uma vez montado, o Falcon 9 é enviado de um lado para a plataforma de lançamento, onde é lançado. Tudo o que resta é recuperar e reutilizar o primeiro estágio do foguete. Então, como são construídas as naves estelares? O método é bem diferente, mas vamos falar sobre isso em um vídeo futuro. Por favor, inscreva-se em nosso canal para não perder nosso próximo vídeo. Montagem da escavadeira R9800. A Liebherr R9800 é uma das maiores escavadeiras do mundo. Acionada por 2 motores com potência de 3.000 kW, esta gigante de 800 toneladas é construída para grandes instalações de mineração. Tem 11 metros de altura, aproximadamente 9 metros de largura e 25 metros de comprimento. A caçamba tem uma capacidade para suportar 47,5 metros cúbicos de rochas. Se você quisesse encher a caçamba com Coca-Cola, você precisaria de 23.750 garrafas plásticas de 2 litros. Você já deve ter notado que a Liebherr R9800 não pode ser transportada para um outro local tão facilmente. Em 2014, o veículo foi transportado da França para a Austrália num navio de carga Tugela e depois fez a viagem de 272 quilômetros até a mina de carvão Mulabani. É claro, foi desmontada. No processo de montagem, as lagartas foram colocadas sobre as rodas rolantes, a carroceria foi fixada, o motor foi fixado à cabine e a caçamba ao braço. O processo inteiro levou vários dias utilizando 3 guindastes. O trabalho foi suspenso por um dia devido a ventos fortes. A velocidade do vento era de cerca de 19 metros por hora, mas ainda era perigoso. Um projeto desta magnitude requer cuidados redobrados. A escavadeira pesa o equivalente a 162 elefantes e pode conter 280 banheiras comuns de água em sua caçamba. Mas, de fato, são carregados apenas minerais para o caminhão no local da mineração. E na prática leva apenas 1,5 minutos para enchê-lo.
Construção de embarcações marítimas. Em 2018, o maior navio de cruzeiro do mundo, Symphony of the Seas, foi concluído no estaleiro naval de Saint-Nazaire, França. O navio foi construído pela STX France para a Royal Caribbean International. Este gigante tem 362 metros de comprimento. É 32 metros mais longa que a famosa Torre Eiffel, supondo que a torre tenha sido colocada de lado. É uma espantosa altura de 18 andares. Estes navios são construídos por soldagem de seções pré-fabricadas, uma a uma. No caso do Symphony of the Seas, ele é composto por 84 seções deste tipo. Mas conectar todas as seções não é o fim do trabalho. Os navios de cruzeiro precisam ser ao mesmo tempo bonitos e confortáveis. A instalação de fiação, construção interior e exterior, instalação de atrações e outros detalhes precisam ser verificados. Somente após isso, pode finalmente embarcar em sua viagem inaugural através do Mediterrâneo. A construção de um navio de carga também não é tarefa fácil. Não há piscinas ou restaurantes, mas essa não é a beleza deste gigante. Veja a montagem do navio porta-container Maersk Classe AAA, com 400 metros de comprimento, e a soldagem do casco no estaleiro em Yashang, província de Jiangsu, China. É uma verdadeira arte, não acha? Se fosse eu definitivamente deixaria meu like. E você? Chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por nos assistir. Espero que tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu, não esqueça de inscrever em nosso canal e compartilhá-lo nas redes sociais. Continuaremos a trazer mais vídeos interessantes com seu apoio. Por enquanto, deixamos o nosso tchau. Vemos você novamente em breve. Até mais!